fantástica, noite de circuito de filmes, trazendo mais um filme belíssimo para a gente refletir e poder também pegar aprendizado desse filme, né? Na minha opinião, esse filme foi muito bem colocado, a história, né? E o melhor, que é baseado em história real, né? Verídica, aconteceu, os personagens existem ainda, e ao decorrer da live eu vou estar contando algumas particularidades desse filme que faz com que ele traga, né, valores para a nossa vida, né, principalmente em relação à amizade, em relação a como, né, que o principal desse filme traz a questão de não preconceito, a questão da importância dessa amizade, né, você desenvolver essa amizade, e como dois mundos, né, o mundo do cuidador e do milionário, que é o Felipe. Então, assim, é bem interessante, né? É um filme de 2011, como eu falei, baseado em história real. Nesse dia de hoje, né, para quem acompanha o circuito, né, explicar um pouco a questão da Cris, né? A Cris, ela precisou fazer alguns projetos e precisou se ausentar. Eu não sei se ela volta, mas o projeto tem que continuar. Então, porque assim, né, o objetivo foi criado no intuito de realmente compartilhar aprendizados. E algumas pessoas já me sinalizaram em relação a esse circuito. Então, vamos continuar. Essa é a ideia, né, para que a gente possa ter um momento de aprendizado. Então, assim, então esse filme conta a história do Driss e também do Felipe, né? Como eu falei, é um milionário, onde ele, em uma certa ocasião, ele tem um acidente, fica tetraplégico, então ele perde o movimento do pescoço para baixo e com isso ele para de viver. Então, no momento que ele para, ele perde o sentido, né? Ele está na posição de esperar só a morte chegar. E o Driss, ele vive na periferia, né, da França, né? O filme é francês, e com todas as dificuldades, ele é adotado pelos tios. Dentro desse percurso, ele não, vamos dizer assim, ele não trabalha, né? Ele por todo o contexto de dificuldade, né? Pelo meio que ele viveu, né? A opção que ele teve naquele momento, ele escolheu ali naquele momento, foi roubar, né? A primeira coisa que ele aprendeu foi a roubar, né? Com 13 anos, e aí até os 23 anos ele, né, teve passagem pela polícia, né? Foi preso. Só que a partir dos 23 anos ele se esforçou, né? E no filme você vê esse esforço de realmente ter uma vida diferente. Ele queria ter uma vida diferente, apesar do passado dele. Então, assim, o filme mostra essas dois mundos, né? Um da periferia e o outro da questão de um mega milionário, onde ele tem tudo, né? Em termos disso, em relação, aí tem esse acidente que traumatiza, e junto a isso, se eu não me engano, tinha uma relação, alguma coisa com a esposa. Eu acho que ele perdeu a esposa nesse acidente, e aí a partir disso ele passa só viver por viver. Só que qual o momento que essas duas, né, vamos dizer assim, esse destino de cada um se cruzam? Quando o Felipe, ele vai contratar um cuidador dele. E aí o Driss, ele está procurando, ele apesar de não trabalhar dentro dessa conjuntura que eu falei, ele tem o benefício do governo. E para ele continuar ter esses benefícios, ele precisa de assinaturas de empresas, umas 3 no mínimo,
para que ele obtenha esse benefício. E dentro dessas vagas, essa vaga do Felipe de cuidador. E ele foi até lá. E quando ele vai até lá, como é uma vaga de cuidador, existe toda uma referência, existe todo um estudo. O Dries, ele não tem estudo, não tem essa habilidade, né, de cuidador. Quando ele chega lá, ele vê vários candidatos, às vezes com gravata, com estudo, com outro, vamos dizer assim, padrão, mas mesmo assim ele não olha para isso, ele foi com o intuito de ganhar assinatura. Então, com isso, ele, vamos dizer que ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, ele bem confiante, né? Ele tem, dentro dessa abertura, dessa chegada nessa entrevista, ele tem um comportamento um pouco impulsivo, que isso dentro do filme ele faz toda a diferença. Então, assim, quando ele está ali aguardando, ele vê que está aguardando demais, e ele acaba passando na frente de um outro candidato. Então, quando ele entra, né, ele vai com esse objetivo dessa assinatura, e o Felipe está nessa sala onde está sendo entrevistado, e aí o que acontece? Ele fala com o Felipe de igual para igual. Que isso, nesse filme, existe essas duas coisas: a empatia e também a questão da piedade. Existe uma diferença nessas duas coisas. Então, geralmente, o que estava acontecendo ali na seleção dos candidatos, existia uma piedade, porque quando eu olhava para Felipe, que ele estava no cadeira de roda, eles tinham essa pena, né? Via ele como um doente. E o Felipe percebia isso. Apesar desses candidatos terem um currículo maravilhoso, ter uma referência, ele não, no caso, essas pessoas não tinham uma coisa que o Chris, né, o Dries tinha, que era a inteligência emocional. Ele tinha um carisma, apesar que nesse momento que ele chega, né, ele se apresenta um pouco rude, mas ele tem uma atitude a mais. E por essa atitude, no momento ali que ele está conversando com o Felipe, ele tem uma conversa como se eles fossem próximos, né? Eles começam a falar de música, e ali na discordância de música e também falando do tipo de música que cada um gosta, ali ele percebeu algo diferente em Dries. E aí foi isso que fez ele o Felipe desafiar o Dries em relação à vaga. Eles perceberam, né, que tinha uma cuidadora que fazia essa seleção também, que estava junto com o Felipe. No momento que o Felipe escolhe o Dries, ela fica sem entender, mas por que ele não tem referência? E nesse momento também, não sei se ele sabe alguma coisa em relação ao passado de Dries, mas assim, o Felipe, ele não está olhando para isso. Ele prestou atenção a esse olhar de Dries em relação a ele, sem pena e sem, né, nenhuma diferença, né, em relação a essa condição do Felipe. E aí foi aí que o Dries ganhou essa vaga. E nessa caminhada desse filme, que o filme já começa com uma cena, né, vamos dizer assim, um pouco arriscada, um pouco de adrenalina, um pouco de emoção, e que pela vida que o Felipe estava levando, vamos dizer assim, que era tudo que ele precisava. Eu costumo dizer que nesse momento o Dries ele foi como se fosse um coach para esse Felipe,
porque ele acabou tirando o Felipe de uma zona de conforto, né, transformando uma série de crenças limitantes. Uma série de crenças limitantes que o Felipe estava ali naquele momento. Então o Dries, ele vem com uma outra, né? Ele, como eu falei, ele é impulsivo, ele é carismático, o que ele pensa, o que ele sente, ele fala, tá? E pela essa ausência do Felipe em termos de querer viver, vamos dizer assim, de fato, ele tinha uma filha. E de uma certa forma, essa criação com essa filha, ele deixou um pouco de lado. Em que sentido? Aonde a gente consegue ver isso no filme? No momento que a filha, ela faz o que quer, ela leva o namorado para a casa deles, ela ainda tem apenas 16 anos. Então, assim, toda uma coisa desregrada. E quando o Dries, ele já está lá, dentro dessa, né, já está trabalhando, né, já está nesse início de trabalho, né, com o Felipe, existe todo um desafio, né, um esforço, como ele não tinha referência, ele nunca trabalhou com isso, como cuidador, então teve todo esse desafio de aprender, né, mas Felipe viu que ele estava se esforçando, mas o que era maior era esse olhar, não era olhar de pena, não era olhar de igual para igual. Uma coisa que chama a atenção do Dries é um olhar humanizado, que é uma coisa que o Felipe gostou muito no Dries, e dentro dessa mensagem principal desse filme é justamente isso, o olhar humanizado, né? Trazer uma empatia, a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, por isso, é diferente, independente da condição do outro. Às vezes pode até ser um mendigo, né? Pode ser um homem de rua, né? Pode ser, né? Às vezes está numa condição e você olha, às vezes com piedade. Então, dentro disso, o que acontece? Essa mensagem, a Gabi, seja bem-vinda. Então é essa mensagem que esse filme traz de maior, um olhar humanizado, e tem alguns pontos, a Mônica também, seja bem-vinda. Então tem alguns pontos desse filme, por exemplo, uma cena onde eles vão sair, né, vão para a rua, vão passear, alguma coisa nesse nível, e o carro dele, o carro de Felipe, é um carro adaptado, aonde ele precisa ir atrás. Quando o Dries olha isso, que é o cuidador, ele olha assim, não vou te levar aí não. Quem vai aí geralmente é bicho, você não é bicho. Então olha como, né, o Dries, ele tem um olhar, né, e isso para o Felipe é sensacional. Apesar de ele não tem que ir com esse, porque é um carro adaptado, mas assim, ele não aceita, o Dries não aceita. Então, diante disso, aí ele vê um outro carro, um carro mais esportivo e tal, e por que não esse? E aí ele falou, bota a cadeira lá atrás e você vem junto comigo na frente. Aí botou e saiu. Como é um carro bem apresentado e tal, o que acontece? Ele dá aquela rabiada, faz toda aquela festa. Então, assim, essa cena deixa mais claro ainda o quanto esse olhar, né, de não preconceito existe. Uma outra cena bem interessante é que toda vez que o telefone celular toca, o Dries ele dá, né, porque no caso tetraplégico só movimenta a cabeça, o resto embaixo não movimenta nada. Então, assim, às vezes que o telefone celular tocava, o Dries passava o telefone. Ele esquecia que o Felipe era cadeirante, que não movia os braços. Então era outro ponto, outro momento, né, que sinalizava isso.
Então, assim, como caracterizar, né, a questão do Dries? Uma pessoa carismática, é uma pessoa, vamos dizer que dentro de perfis comportamentais, não sei se algum de vocês ouviram falar, né? Seriam 4 perfis: tem o influente, tem o dominante, tem um estável e também tem o conforme. O influente é aquela pessoa que fala com todo mundo, tem, né, é a pessoa que gosta de influenciar. Então ele tem a pessoa benquista, né, o carismático. O Dries, ele tem essa personalidade, ele tem esse perfil, só que ele também tem um perfil do dominante. Não que esse dominante seja no intuito de querer dominar, né, uma situação, mas uma pessoa dominante, ele tem um pitaco das coisas, ele sempre quer opinar, quer se colocar, ou então quer, se tiver alguma coisa com outra pessoa, ele tem uma tendência a querer se interferir naquela situação. Então, quais são os momentos que indicam que o Dries é uma pessoa dominante? A impaciência na hora de esperar ali com os candidatos, a questão de falar o que pensa, né, o que sente, né, o fato de dar pitaco, de querer falar. Uma coisa bem interessante desse personagem é o humor dele. Ele traz uma leveza, né, ele traz os defeitos, às vezes dele e às vezes das pessoas que estão ali ao redor, mas ele traz de um jeito, não, ele brinca, né, ele tem humor com esses, entre aspas, defeitos, no intuito de amenizar a coisa, trazer uma coisa de uma leveza. Ele não traz, ele levanta o defeito, mas não de uma forma pejorativa, mas de uma forma que aquilo não seja importante, que aquilo perca aquela condição, aquela importância, aquela seriedade. Então, com isso, uma pessoa, a gente vai trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, uma pessoa que busca ser perfeita, né, que está sempre preocupada em não errar, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de brincar com o próprio defeito, né, de brincar, né, com a situação que não foi legal. Então, o Dries, ele sabe fazer isso de uma forma bem legal, bem interessante. E é isso que a gente precisa, né, trazendo já aprendizados para o nosso dia a dia. Às vezes não se levar tão a sério, às vezes ele brinca com a questão na hora de fazer a barba do Felipe, né, ele faz vários tipos de bigode, né, inclusive do Hitler também, e fica brincando, e o Felipe ali, não tem graça, tá? Vou internar você, né? Você tá uma loucura, né? Fora do comum. Mas é uma loucura que traz o Felipe, que é o milionário, para a emoção, para o vivenciar, que era uma coisa que depois do acidente ele tinha perdido, deixado, ele está na contagem, vamos dizer assim, regressiva, estava, né, na contagem regressiva de só esperar a morte. Então, assim, eu vejo como o Dries como um coach. Ele começa a quebrar, ele começa a tirar o Felipe da zona de conforto, tá? Vocês que, não sei se todo mundo assistiu o filme, né? Se vocês quiserem compartilhar aprendizados, né? Como foi para vocês a questão do filme, né? A Mônica falou, né? É massa esse filme. Tem a Luz também. Então se sinta à vontade, né? Para vocês colocarem a opinião de vocês, né? Quiserem participar. Então, assim, esse filme é interessante que essa amizade dura até hoje, até os dias de hoje. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar e questionar, como a gente tem olhado, né, talvez uma pessoa que aparentemente possa estar em uma condição de doente, mas quem disse que a pessoa é a doença? Quem que falou isso? Então, quando você tira, né,
a questão, a doença, coloca de lado essa doença e olha a pessoa, né, pelo que ela é, pelo, né, o comportamento dela, isso tudo minimiza. Então, assim, outras características do filme é que essa junção, porque essa junção, apesar de ser mundos tão distintos, porque essa junção foi tão bacana, né? Primeiro por esse olhar que é diferenciado dos demais, apesar da formação de todos que tinham. A Mônica fala, a companhia foi tão contagiante com alegria que quando ele se afastou, o outro sentiu muito. Sim, e é interessante você trazer isso, Mônica, porque é justamente no momento que o Driss ele se afasta, né, há uma suposta regressão do Felipe. Ele volta ao estado anterior. Aquela motivação de viver ele acaba deixando a barba crescer, né? Ele fica com um aspecto mais velho. Quando o Driss está ali, estava como cuidador, ele incentivava a questão do relacionamento amoroso, né? Porque a gente pode pensar que tetraplégico, né, em relação a isso, né, em relação ao amor, em relação às mulheres, talvez não, isso parou, né? E não é isso que acontece, e no filme mostra isso. E outro ponto que eu falei, né, porque o Driss tem um perfil tanto de dominante como influente, né? Para quem está chegando agora, o dominante é aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa impaciente, é aquela pessoa que gosta de desafio. Se você assistir o filme, existem vários momentos que o Felipe, ou ele mesmo, o Driss, ele se desafia. Você quer apostar que a polícia não vem atrás da gente, né, porque ele estava com a velocidade do carro, né, ele queria desafiar, né, com essa velocidade que não ia pegar ele de jeito nenhum, não ia parar o carro para saber por causa da velocidade. E em vários momentos você aposta comigo que está sempre nesse discurso do apostar, do desafiar. Isso é chamado de desafio. O dominante gosta disso, de desafio. E o Driss ele tem essa liberdade, né, de expressão, ele contagia, né, como a Mônica falou, essa companhia, essa alegria é contagiante. Não só o Felipe, mas ele consegue envolver as pessoas, os funcionários do milionário também. Aquele conversa assim, como se fosse aconselhar: a Maria, seja bem-vinda, o Moraes, seja bem-vindo. Então, assim, muito. Você consegue ver nesse filme o quanto uma pessoa pode influenciar de forma positiva. E aí o interessante é que quando esse afastamento do Driss, né, e depois ele acaba, né, largando um pouco ele deixa de lado essa questão do viver, né, das emoções, e depois porque o Driss ele se afasta, porque como eu falei, o Driss ele estava a família dele era numa condição, né, ele morava no subúrbio da França e tinha toda uma dificuldade, e como inicialmente ele queria o quê? Uma assinatura. Como ele viu todo o contexto, o Felipe viu, né, o milionário viu o contexto que o Driss estava, né? Ele falou assim: pô, se sua família precisa, pô, você pode ir, eu me viro e tá tudo bem. E ele fez isso, né? Só para um dado aqui anterior, antes de ele entrar no trabalho né, de cuidador, o Driss, ele foi expulso pela tia, que foi a mãe adotiva do Driss. Então ele já estava nessa condição, ele não trazia, ele não levava dinheiro para casa, e tinha uma série de situações ali que estavam muito complicado. Então, assim, isso fez com que, de uma certa forma, dentro desse contexto, ele precisou voltar, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: houve uma mudança do Felipe, do milionário, houve uma mudança. Agora a pergunta é:
por que ele não conseguiu sustentar, né, com a ausência do Dries. O que foi que houve assim? Só que depois ele consegue retomar isso, ele consegue retomar e manter esses novos comportamentos. Ele aprende, né, essa coisa de poder administrar isso. Ele dá um sentido, né? Apesar da distância do Dries, ele de vez em quando voltava, né? Ele em uma das viagens que eles fizeram, né, o Dries, ele conheceu uma mulher que acabou se casando. Isso é uma curiosidade do filme, né? Isso não está muito explícito no filme, mas é um dado, né? E eles até hoje eles estão nesse continua a amizade, né? É uma história verdadeira. Então aconteceu isso. Então é interessante a gente trazendo todos os aprendizados desse filme, o quanto, né, a questão de estudo, aparência, não quer dizer ou não garante uma pessoa, por exemplo, a inteligência emocional que o Dries tem e teve. Não é garantia, não é garantia. E também o passado de uma pessoa não garante, ou assim, não define o que ela vai fazer nesse futuro. Então, assim, esse olhar do Felipe em relação ao Dries, e o Dries, esse olhar em relação ao Felipe. Tanto um como para o outro, foi uma coisa muito benéfica, né? O Felipe não olhar o passado, né, do Dries em relação a ele roubava, né, ele foi preso, né? Então até os 23 anos que ele saiu da cadeia, ele buscava trabalho e não conseguia, e ele só vivia de benefício do governo. Pelo lado do Felipe, ele está no contexto de, né, um cara milionário, né, bem sucedido, só que aconteceu um acidente. Ele perde todos os movimentos do pescoço para baixo. Então, assim, uma visão que seria o quê? O Dries, que é o cuidador, passa a ser os braços e as pernas do Felipe, desse milionário, que ele não tem movimento. E aí, através disso, ele devolve, né, ou então traz uma vida diferenciada para esse milionário. E com isso, ele realmente dá uma nova vida para o Felipe. Assim, para vocês que estão chegando agora, Andréia, tem também Agape, Tomábia, também seja bem-vinda. Tem a Flávia, também seja bem-vinda. Para vocês que estão chegando, né, o circuito de filme ele foi criado, né, criado por mim. Ele está na 23ª semana. Ele no intuito de trazer aprendizados para cada um de vocês. Qual é o convite que eu faço para cada um de vocês? A cada semana que é passado o filme de hoje é o Intocáveis, que é a história, né, de vamos dizer assim, dois mundos diferentes, né, do Felipe, que é milionário, e do Dries, que vem de uma vida, né, do subúrbio da França. É um filme francês e verídico. Então, assim, como é que esses mundos tão diferentes, porque através dessa interação, o Dries, que é o cuidador, ele passa a estudar também mais, ele aprende uma série de coisas, ele passa a conhecer um pouco mais de arte, que era um gosto, né, do Felipe, que é o milionário. Ele traz um pouco essa visão, né, o tipo de música que o Felipe gosta é mais música clássica. Já o Dries é uma outra vertente, né? E aí o interessante é essa troca de experiência. Tanto é que no aniversário, né, do Felipe, que é o milionário, né, ele já esperando aquilo, ele já está esperando que aquele momento seria chato como os outros anos foram. Só que com o Dries, com o cuidador, ele traz uma espontaneidade. Tanto é que tem um momento ali que eles vão trocando, vamos assim, cada um mostra o gosto de música que cada um tem. Aí o Felipe pede para a orquestra que está lá, o grupo de música que está lá, e com isso ele vai tocando a música. Eu não sei se vocês
já passaram pela experiência, né, de ouvir a música e começar a formar uma imagem sobre essa música, porque a música ele tem um poder, né, vamos dizer assim, tem um poder de alcançar nossas emoções. A música é um elemento universal, ele tem esse poder de desencadear emoções, só que junto com as emoções também cria imagens, né? E nesse filme, nesse momento, ele até brinca com essas imagens. O Dries, né, que ele tem um jeito de brincar, né, ele brinca um pouco com um defeito, né, que, entre aspas, não é uma forma pejorativa, mas uma coisa que deixa a seriedade daquele aspecto de lado e traz realmente uma vivência, uma relação bem tranquila. E isso é legal, né, a gente ter essa visão de defeito, né, essa coisa de brincar com os defeitos, né, entre aspas, né? Eu falo de defeito no intuito para que vocês entendam. Mas assim, esse filme traz uma mensagem muito grande, né, de a questão da empatia e piedade, a superação, há uma superação do Felipe em termos da vida que ele estava levando, a posição em relação a ser pai do Felipe, né, quando o Dries ele entra, ele tem uma situação com a filha, ele dá vontade de interferir nessa situação, mas ele chega até o Felipe e fala, né, você é o pai, você vai falar alguma coisa, enfim, se você não falar eu vou mesmo resolver. Então, outra coisa que o perfil, né, dominante, você que está chegando agora, eu falei que um dos perfis do Dries é essa questão da questão dominante, né? Dominante é aquela pessoa impulsiva, sem paciência. Aí o influente, né, são 4 perfis, né, que a teoria diz, para você que não sabe, né, existe 4 perfis, né, o dominante, o influente, o estável e também o conforme. O conforme é aquela pessoa que segue regras, perfeccionista, né, as pessoas intitulam a pessoa chata que fala de tudo, nos mínimos, ele busca a qualidade, ele não delega muito, né, a questão das atividades, ele tem a tendência a ficar porque ele acha que ninguém vai fazer tão perfeito como ele, que é o conforme. O estável é aquela pessoa que media as relações, né, uma pessoa mais tranquila, não gosta de mudanças, gosta de tudo previsível, é uma pessoa que pensa mais do que age. O influente é aquela pessoa que quando chega fala com todo mundo, aquela pessoa alegre, contagiante, que é o estilo do Dries do filme. E junto a isso, você também vê o dominante com a questão da impaciência, impulsividade, a espontaneidade, que é junto também com o influente. Então, assim, o Dries ele traz isso, né, o dominante e o influente, que é bem interessante a gente observar isso, mas o fato maior é a questão da empatia, em vez da piedade. Tá? Fazendo um apanhado de aprendizado do filme, vocês que estão chegando agora, né, o filme traz como mensagem a empatia em vez de piedade, né? Um olhar, quando você olhar para alguém em relação, talvez a pessoa esteja numa condição de enfermidade, mas você nós percebermos que ali existe uma pessoa, existe um ser humano além da doença, existe uma pessoa além da condição que ela está. A vida dela, né, o nosso olhar, ela não parou, a vida da pessoa não parou. Às vezes a própria pessoa ela fica nessa condição, que foi a questão do Felipe do filme. Então é importante que a gente tenha esse novo olhar, que a gente possa desenvolver essa questão da amizade, né? Que essas diferenças sejam algo, né, alguns pontos seja realmente algo que você desenvolva. A amizade é importante. E que vocês estão chegando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sinta à vontade, colocar alguma coisa do filme, né? O objetivo do circuito é fazer essa troca de aprendizados, né? Para a gente crescer junto aqui. Tá? Cada semana é um filme diferente, né? Na última semana foi o Cisne Negro, né? Junto com a Simone. Inclusive na semana que vem a gente vai estar com um filme... precisamos falar sobre o Kevin. É um filme bem interessante para a gente ter um olhar
de aprendizado, né? A Simone vai estar junto com a psicóloga, ela vai trazer esse olhar, né, mais psicológico da coisa, né? Eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, né, buscando realmente, através desse conhecimento, crescer e contribuir, né, com vocês que estão assistindo, com mais pessoas. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o Whindeson Moraes Coach, do jeito que está no Instagram, onde tem vários vídeos, inclusive outras edições do circuito de filmes, outros filmes também, né? Teve a questão do o menino que inventou o vento, um deles também muito interessante. Tem autorresponsabilidade, tem vídeos para que você possa começar a pensar alguns aspectos emocionais. Então lá tem muito material, muito vídeo para que a gente possa estar aprendendo, tá? Quem quiser perguntar, colocar um aprendizado sobre esse filme, né? Muito positivo, né? Trazer essa importância da amizade, a questão da empatia, não da piedade, a questão das diferenças de mundos, né? É possível que haja de fato um aprendizado, né? No momento que você tira o preconceito e você possa de fato realmente vivenciar, né? Olhar a pessoa, olhar esse outro com um olhar mais humanizado. Essa é a mensagem maior, tá? E hoje, né, vai ser uma live mais curta, mas eu espero, né, que ter contribuído de alguma forma para vocês, que eu costumo sempre, né, deixar uma mensagem final, né, e profetizando na vida de vocês, que essa semana seja uma semana abençoada para todos vocês, que realmente essa semana seja de boas notícias, de aprendizados, que você possa realmente ter um olhar como um filme, né, trouxe um olhar diferenciado para esse outro. Então que você possa realmente melhorar suas relações, seu olhar. E que a gente possa, o Jair, seja bem-vindo, viu? Então, até a semana que vem. Próximo filme Precisamos Falar com o Kevin. Esse é o filme da próxima semana. Vai ter a convidada, a Simone, né, psicóloga, tá junto comigo falando sobre esse filme, e que você possa falar para mais pessoas e também você participar, contribuindo para esse momento cada vez mais possa chegar a mais pessoas. O crescer e contribuir é a minha missão, né? Ajudar o maior número de pessoas. Um forte abraço a cada um de vocês, tá? Fique com Deus. Até a próxima.